Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. A ciência tem mostrado através de numerosas pesquisas, com resultados confiáveis, aquilo que muitos de nós já sabemos na prática. A prece e os pensamentos elevados que emitimos têm um efeito real sobre a nossa saúde e o nosso bem-estar, e a energia que nós emanamos afeta não somente a nós mesmos, mas inclusive as pessoas e ao ambiente ao nosso redor. Mas será que nós temos usado esse recurso tão poderoso de conexão com Deus com constância e disciplina? Nós vamos falar sobre isso no programa de hoje. E nós vamos começar convidando todos vocês para ouvirmos juntos a prece na voz de Chico Xavier. Deus de eterna bondade, em prece de louvor entrego-te minha alma. Sê bendito, meu Pai, por todos os recursos, ferramentas, processos e medidas dos quais te utilizaste, a fim de que eu perceba que tudo devo a ti. Agradeço-te, pois, o tesouro da vida, a presença do amor, a constância do tempo, o sustento da fé, o calor da esperança que me acena ao porvir, o santo privilégio de servir, o pensamento reto, que me faz discernir o que é mal e o que é bem, na clara obrigação de nunca desprezar ou de ferir alguém. Agradeço-te ainda a visão das estrelas, a esmaltarem de glória o lar celeste, as flores do caminho, os braços que me amparam, e os gestos de carinho dos corações queridos que me deste. Por tudo te agradeço, e quando te aprover, despojar-me dos bens com que me exaltas, ensina-me, Senhor, a devolver tudo que me emprestaste. Mas por piedade, ó Pai, deixa-me em tudo, por apoio e dever, a bênção de aceitar e o dom de compreender. A prece e a oração são a verdadeira chave de conexão do ser com o Pai. E nós temos um capítulo inteiro do Evangelho dedicado a nos explicar a eficácia dos pensamentos elevados, que é o capítulo 27, Pedi e obtereis. E ainda no capítulo 28 do Evangelho, uma coletânea de preces para as mais variadas situações da vida que podem ser usadas por nós a todo momento. E na obra mediúnica de Chico Xavier, nós também temos estudos profundos sobre a importância de cuidarmos da qualidade dos nossos pensamentos, sendo, para tanto, a oração o mais perfeito exercício para limparmos da mente os maus hábitos do negativismo e fortalecermos em nós a fé e a alegria de viver. Agora, a ciência também tem se interessado em mostrar os resultados desse poderoso recurso. E o que eles nos dizem? Que as pessoas que possuem o hábito de orar recuperam-se mais rapidamente de processos infecciosos, de cirurgias, tratamentos e que possuem, no geral, uma saúde mais fortalecida, uma melhor imunidade. E ainda aqueles que se esforçam para ter sentimentos elevados, mesmo desvinculados de algum princípio religioso, mas buscando pensar na gratidão, na alegria, apresentam resultados surpreendentes quando são comparados com pessoas que não possuíam, por exemplo, o hábito de agradecer pela vida. Tem-se falado também no contrário, os efeitos nocivos dos sentimentos negativos que impactam de forma inevitável
o equilíbrio do corpo físico e mental. No livro Vinha de Luz, no capítulo 86, o benfeitor Emmanuel nos mostra que nós devemos combater em nós o pessimismo. Ele diz que é claro que ao longo do caminho nós vamos encontrar os desertos da vida, os desafios, as doenças, os espinhos, mas devemos seguir confiando porque nunca estamos sós. Mas e como sintonizamos com esse auxílio que Deus está nos ofertando? Através da prece. Muitos de nós podemos perder em alguns momentos a nossa esperança, o nosso otimismo, focando nas dores, nas doenças, nas dificuldades, mas é justamente aí que nós devemos perceber a importância de voltarmos a pensar no bem. E somente nós mesmos vamos poder realizar essa mudança interna de padrão de pensamento. Quantas vezes nós percebermos que o nosso pensamento está escapando para o lado errado, para o pessimismo, para a reclamação, quantas vezes nós percebermos, nós devemos então buscar interromper esse hábito automático do pessimismo e, de maneira consciente, escolher pensar no bem, na gratidão, na convicção de que nós estamos todos seguros e amparados pelas leis divinas e que qualquer que seja o problema que nós estejamos passando agora, poderíamos reclamar ou praguejar, mas nós podemos igualmente ampliar a nossa compreensão e descobrir que então aquele desafio, ele veio na verdade para nos trazer lições que se faziam necessárias e para nos impulsionar a crescer e a expandir a nossa fé. Ao acordarmos de manhã, muitos de nós fazemos orações, meditações, elevando os nossos pensamentos, trazendo boas vibrações para o dia que está começando, mas eventualmente nós podemos, ao longo do dia, nos deixarmos levar pelo hábito já tão arraigado de nos irritarmos, de compartilharmos comentários negativos nos nossos ambientes de trabalho, de perdermos a nossa paciência com as pessoas. Por que não começarmos a perceber esses pequenos momentos e interromper esse processo de uma forma consciente, lembrarmos que podemos usar o nosso livre-arbítrio para modificar a qualidade do nosso pensamento. Agora nós já sabemos que os estudos científicos já são bastante robustos e numerosos e mostram o poder incontestável do pensamento. O pensamento amoroso, a prece, a oração impactam o nosso bem-estar, impactam a cura de doenças físicas e mentais. Isso já é um princípio aceito cientificamente. Tanto que atualmente as pesquisas têm avançado para outras possibilidades. Por exemplo, um fato que ainda é inexplicável para a ciência atual e que dentro da doutrina espírita e de outras religiões já temos uma compreensão de como isso ocorre, é como uma oração feita por alguém, direcionada a uma outra pessoa, também tem eficácia. Ou seja, quando endereçamos uma prece pedindo luz, pedindo cura para alguém que amamos, e sem que essa pessoa sequer saiba, como que pode ser percebido e até medido uma influência salutar sobre aquela pessoa que era o objeto da nossa oração? Existem pesquisas com pacientes em coma, que sequer possuíam a compreensão de que estavam ali vivos, de que muito menos estariam recebendo uma prece endereçada para eles, e eles apresentaram mudanças positivas no seu quadro vital. Portanto, a prece, como nós vemos, sempre manifesta o seu efeito quando feita com amor, sempre nos conecta com Deus. Mas e nós? Temos usado com sabedoria esse recurso tão valioso? Fica aqui então o nosso convite para que todos nós busquemos de maneira consciente o hábito da oração ao longo de todos os dias da nossa vida.
Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Hoje vamos falar sobre um assunto que alguns poderão até pensar, mas o que isso tem a ver com o foco deste programa? E eu respondo, tem tudo a ver. Porque quando somos hóspedes na casa de alguém, nós temos aí uma grande oportunidade de vivenciarmos o amor ao próximo. Já pensaram nisto? O assunto é tão importante que, não raro, é tema de filmes, novelas, às vezes até com conotações de comédia, enfim. Entretanto, na vida real, não é nada legal recebermos alguém em nossa casa que desconsidera totalmente o espaço e a rotina das pessoas que lá convivem. Com certeza vocês já sabem do que eu estou falando. Outro dia mesmo, eu assim, presenciei o desabafo de uma moça que reclamava de uma amiga que de quando em quando se hospedava em seu apartamento e a cada estadia acabava entupindo a pia e os ralos do banheiro com tufos e tufos de cabelo. Sem falar daquele ou daquela amiga, né? Ou parente que deixa claro o tempo, assim, que não deixa claro o tempo que vai ficar ali hospedado, né? Vai, chega e fica ali indefinidamente. Por mais que a gente considere e até ame a pessoa que se hospeda na nossa residência, por mais alegria que ela possa trazer com a sua companhia durante o período de convivência, é necessário que se observem algumas regras para que a sua estada não se torne um problema para o hóspede nem para os anfitriões. O espírito André Luiz, no livro Sinal Verde, nos traz alguns alertas e reflexões bem oportunos, né, para que possamos lidar com essas questões. Diz ele: do lado de quem recebe, é importante lembrar que convite é responsabilidade de quem formula e que o hóspede receberá de quem o acolhe o tratamento que este dispensa à família. Ou seja, quando convidamos alguém para passar uns dias conosco, fiquemos atentos para não fazer diferença entre a pessoa que se hospeda e os nossos familiares. O hóspede tem que se sentir acolhido e bem tratado. Escreve também André Luiz: nenhum amigo íntimo tomará liberdade de chegar à residência dos anfitriões a fim de se hospedar, né, na sua casa sem aviso prévio. Pode acontecer de precisarmos nos hospedar na casa de amigos ou parentes por um tempo breve, por diversos motivos, como uma visita para matar a saudade, para fazer um curso rápido, realizar um exame médico, prestar um concurso público, resolver um assunto, mas jamais podemos chegar de improviso, sem antes ter combinado com detalhes com quem vai nos receber. Mas e se alguém até faz consulta prévia, mas não recebe resposta, hein? Até consulta previamente os seus anfitriões, mas ele não recebe uma resposta. Como que faz? André Luiz lembra que esses anfitriões, muitas vezes, podem estar enfrentando problemas, entendeu? Que de imediato assim não consegue se desvencilhar. E ele recomenda nessas ocasiões, né, quando isso nos acontece, que busquemos um hotel dentro das nossas possibilidades, porque se há o silêncio,
Às vezes a pessoa fica sem graça e não está passando por um bom momento familiar ou, se ela mora sozinha, com ela mesma, né. Uma outra dica bem importante, que o mentor nos traz é a seguinte: em casa alheia, necessitamos naturalmente respeitar os horários e respeitar os hábitos também dos anfitriões, evitando interferir em assuntos de cozinha, arranjos domésticos, embora seja a nossa obrigação, enquanto hóspedes, de trazer o quarto de dormir bem organizado, o limpo, o quanto possível. Vejam quantas recomendações num único parágrafo. Parece óbvio que quando somos hóspedes na casa de alguém, seja natural que nos ajustemos aos horários e costumes da casa. Eu me lembro na minha infância, né? Eu tive oportunidade de vivenciar algumas situações de hóspedes que, durante as visitas que faziam todo ano a familiares que eram de outra cidade, eles impunham uma mudança radical na rotina da família toda. Horários, cardápio diferenciado para 3 refeições, né, entre a organização de tudo, de toda a acomodação, que todo mundo tinha que se rearranjar para acomodar as pessoas, acarretando um desdobramento enorme de trabalho à dona da casa, que após a despedida dos hóspedes, precisava de mais de uma semana para se recompor física e psicologicamente. Bom, também me faz lembrar do casal que se hospeda na casa de parentes, né, e a mulher vai logo avisando: "Ai, sabe, o fulano está acostumado a almoçar meio-dia em ponto, sabe, e olha que a comida deve ser fresquinha, porque não come comida, assim, de uma refeição para outra". Eu já vi. Se faz uma no almoço e a outra na janta. Arroz requentado, nem pensar. Trata-se de uma questão crucial, né, de respeito, que garante a boa convivência entre hóspede e anfitrião. Outro ponto destacado por André Luiz: grande mostra de educação acatar os pontos de vista das pessoas amigas na residência delas. Claríssima essa lição. Afinal, não custa nada deixarmos para lá os nossos pontos de discórdia, né? Enfim, querer impor a nossa opinião em qualquer aspecto ao outro que está nos recebendo em sua casa é muito, né, muito desagradável e pode causar discórdia, né, no teto alheio, né, o que nos obriga, né, a total falta, né, de bom senso, até um ato de ingratidão com a pessoa que está nos recebendo. Outra dica do mentor é a seguinte: na moradia dos outros, é imperioso ocupar banheiros pelo mínimo tempo, para que não se estrague a vida de quem oferece acolhimento. Ou seja, principalmente quando na residência se tem apenas um banheiro. Imagine o caos que fica, né, porque, várias pessoas, ou uma pessoa que tem que compartilhar o mesmo banheiro. E no caso de uma casa possuir mais cômodos desse tipo, suítes e enfim, mesmo que seja, né, a suíte dos hóspedes, devemos ter parcimônia na utilização de água, da energia elétrica, né, ou qualquer outro tipo de energia que tenha na casa, porque afinal a nossa estadia deve onerar o mínimo possível o orçamento dos anfitriões. Discrição é fundamental quando nos hospedamos na casa de outrem,
nos diz André Luiz, que nos lembra disso, quando ele escreve: "O hóspede não se intrometerá em conversações caseiras que não lhe digam respeito". Dá para imaginar o amigo, o parente hospedado em nossa casa, dando palpites nos assuntos domésticos, na educação dos filhos. Por fim, tem uma dica que acho de muito bom tom, quando o mentor nos recomenda gratificar, dentro das possibilidades próprias, aos irmãos empregados nas residências em que nos hospedamos, já que eles não têm obrigação de nos servir. Vocês já pensaram nisto? Os serviçais das casas dos nossos anfitriões não estão lá para nos servir como muitas pessoas pensam, chegando a fazer pedidos, até exigindo isso ou aquilo. Isso não é de bom tom, não é educado. Bom, nada mais nobre, nesses casos, oferecermos um agrado financeiro ou um presente, né, quanto na nossa saída para as pessoas que servem na casa, não é mesmo? Bom, pensemos nisso e até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos! É sempre uma imensa alegria estarmos juntos em mais um Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos sobre o capítulo A Prisão e o Inferno, que está no livro O Espírito do Cristianismo, onde o patrono do grupo espírita Kaibar Schutel, quando estava encarnado, deixou-nos em fevereiro de 1930 os seguintes ensinamentos sobre a prisão e o inferno, onde ele toma por base os Evangelhos de Lucas, capítulo 12, versículos 58 e 59, que diz: Quando, pois, vais com o teu adversário ao magistrado, faze o possível para te livrar dele no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz e o juiz te entregue ao oficial da justiça e te lance na prisão. Digo-te que não sairás dali até pagares o último cêntimo. E Kaibar Schutel considera também o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículos 34 a 39, que diz: Harmoniza-te sem demora com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não suceda que o adversário te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali até pagares o último cêntimo. Então, com base nestes evangelhos, Kaibar Schutel faz as seguintes explanações sobre a prisão e o inferno. Diz ele: estas duas passagens evangélicas constituem a antítese do inferno eterno, proclamado pelas igrejas romana e protestante. Já tratamos muito desse assunto no livro Diabo e a Igreja em Face do Cristianismo, mas não será demais lembrar, em vista dos dois trechos acima transcritos, da insubsistência do dogma do inferno, sobre o qual se alicerça esse elemento sectário que diz representar o Cristo na terra. Cada um é julgado por suas obras, e cada qual tem o mérito ou demérito das mesmas obras. Ninguém pode ter salário superior ao serviço que fez. Ninguém pode receber castigo maior do que o crime que cometeu. Não é preciso estudar direito nem teologia para compreender essa verdade que é intuitiva. E tão intuitiva é que a nossa legislação suprimiu a pena de morte, assim como suprimiu as galés perpétuas, que faziam parte do velho código elaborado pelo elemento clerical
impregnado da ideia do inferno eterno. A tendência evolutiva da lei não é mais para o castigo, mas sim para a correção. Por isso é que afirmamos que Deus não castiga, corrige. Vemos atualmente em nossas penitenciárias, por exemplo, o espírito que aí predomina. O indivíduo que pratica um crime é condenado pelo júri à pena máxima de 30 anos. Vai cumpri-la na penitenciária. Nos primeiros tempos é submetido à prisão celular fechada para que seja observado, estudado e perscrutado. Conforme a ferocidade ou humildade que revele, ou fica entre as quatro paredes ou é solto da cela para trabalhos manuais e de educação moral e intelectual. Em última análise, na cela ou fora da mesma, ele recebe exortações morais. Se o comportamento e a aplicação forem irrepreensíveis, ele completará metade do tempo na penitenciária e os demais 15 anos ele os gozará em liberdade, isto é, será solto, tendo, como se diz, a cidade por mensagem, mas sob a inspeção das autoridades locais onde residir, tratando de si e de sua família até completar a pena, época em que terá absoluta liberdade como todos nós. Eis o espírito da lei, segundo nos disse distinto diretor da penitenciária, Dr. Franklin Pisa. E se na terra a lei é assim concebida, com atenuantes e indulgências, como poderá deixar de ser assim no céu, onde a justiça não se pode afastar da misericórdia e do amor? Lei condenatória eterna e inflexível, sem oportunidade de correção, mas puramente de vingança, é lei de infinita perversidade, de eterna maldade que só pode ser concebida por gênios de igual jaez, perversos inquisidores, déspotas que não compreendem Deus e se arvoram em senhores da inteligência, em escravizadores da razão, para exercerem sua autoridade impunemente e manter o seu domínio no mundo. E conclui Caio Barchup: repeli esses falsários, esses orgulhosos, que pretendem fazer da religião um instrumento de sua insensatez, de seu egoísmo bárbaro. Prevalece, como nos diz o justo Nazareno, a paga dos ceitis, que serão todos contados, e quite o devedor, nenhum tormento suplementar sofrerá, porque Deus não pode fazer pagar 10 ceitis a quem só deve 5. Paga o último ceitil, paga está a dívida. Não há inferno, há condições e trabalhos para reparação e correção. Amigas e amigos, ficou-nos bem claro que não podemos viver uma vida alheios às leis divinas. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, modelo e guia da humanidade, os benfeitores espirituais, estão à nossa disposição para nos auxiliar. Porém, temos que ter o mérito destes auxílios, que somente existirão se trabalharmos seriamente em prol do próximo, com propósitos firmes e sinceros. Sem trabalho não existirá progresso. Os ensinamentos e exemplos de Jesus Cristo, esse Espírito elevadíssimo que aqui esteve, não foram em vão, mas sim para deixar bem traçados todos os caminhos que todos nós temos que percorrer para um dia ter o mérito do retorno à nossa origem Deus, cujos objetivos finais a Ele pertencem. Agradecemos a todos pela companhia, os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais.
Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor do coração. Até o próximo encontro. Boas reflexões. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos. Estamos encerrando por aqui e se você gostou do nosso conteúdo, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, porque isso vai ajudar a divulgar a mensagem espírita para cada vez mais pessoas. Muito obrigada e até a próxima!